Bruna, meu amor! E agora eu volto. Cláudia, querida, já vou te chamar. Entrou? Peraí, cadê você? Tá bom. Pessoal, olha, eu acabei de falar sobre o bullying, sobre o que aconteceu ontem com esse pessoal tão baixo nível, que eu fiz aquele vídeo horrível com os autistas. Esse foi meu papo sobre como denunciar, sobre a nota de repúdio da Reunida e o que a Reunida está trazendo para vocês poderem preservar o direito dos autistas. E aí eu já tomei um golinho d'água e tô reiniciando para chamar uma pessoa que vai falar para vocês sobre autismo adulto e materiais estruturados. Ela vai dizer tudo sobre isso porque ela é uma das melhores especialistas que eu conheço, com propriedade para falar sobre os materiais estruturados, baseados, inspirados no método TEACH. E deixa eu falar rapidamente sobre a Cláudia. Além de excelente, exímia pedagoga e artesã, porque ela faz materiais lindos que eu uso, que eu adoro, que eu faço questão de promover dos meus canais. Ela é mãe de um autista adulto, o Gabriel, um rapaz lindo, que é a fonte de inspiração para ela fazer, para ela se especializar em autismo. Então, essa pessoa que, além de isso que eu acabei de falar, ela é amiga do coração, amiga de alma, também é conselheira de honra da Reunida, vai dar uma aula. Eu peço para vocês pegarem já papel e caneta, porque com certeza vai ter muita coisa boa que você vai querer anotar e na hora fica sem poder pegar a caneta, né? Enquanto você pega papel e caneta, eu vou lá chamar a Cláudia e pedir para ela entrar. Claudinha, você deve ter visto o meu pedido e veja se você consegue entrar. O Edinho tá entrando e falando alô. Linda do meu coração, ó, aguinha do coração, gente. Consegui, Mas é claro, é muito fácil. Então, Claudinha, eu já dei assim uma apresentação muito breve mesmo, porque para falar de você eu preciso de 3 páginas ou de uma palestra. Mas eu vou pedir para você fazer agora uma pequena introdução de você, do seu trabalho, para quem não conhece, tá? E para quem conhece também, para ouvir de novo. E depois vou começar com umas perguntinhas que eu acho que vão ser muito interessantes para o pessoal. Então, meu amor, fala rapidamente quem é Cláudia Moraes, o que você faz, tá? olha, bom dia para todo mundo. Um enorme prazer estar aqui no programa Reunida com Fátima Dequante e dividir essa live com essa amiga tão maravilhosa. Quem é a Cláudia Moraes? Primeiramente, sou a mãe do Gabriel e do Matheus. O Gabriel tem autismo severo, tem 31 anos e, como você já disse, é a fonte de inspiração. E a partir do Gabriel, e que a gente foi sentindo a necessidade de entender um pouco sobre o autismo, de ajudar a escola no processo educacional também, eu fui buscar a minha formação. Na live que eu assisti com a Berenice contando como que era no tempo que a gente descobriu o autismo dos nossos filhos. O meu ainda é mais velho que o da Berenice, uns 8 anos, mais ou menos. Sim. Então, a gente buscava nos livros e na internet, a manivela só tinha informações em inglês ou espanhol. Foi bom que me obrigou a estudar um pouquinho essas línguas. E sou pedagoga, sou especialista na educação
na perspectiva do ensino estruturado. Estou fazendo um mestrado em educação e faço os materiais estruturados pelo Instituto Ninho. Na causa autista, com muita honra, sou conselheira da Reunida e faço parte do AutiSul, que é o Autismo Sul-Fluminense. Travou um pouquinho, peraí. Ou você parou de falar? Não, eu parei, estava te dando tempo. Tá ótimo, adorei. Cláudia, obrigada, que bom. Querida, eu sempre... Faz tempo que a gente não tem uma live juntas, acho que há 2 anos, né? A última, juntas, assim. Eu e você foi no Ultimates, no grupo. Então, eu vou começar, para a gente não perder muito tempo, porque eu quero que você fale, que você dê a sua aula maravilhosa. Eu vou começar do início. Eu já falei que você faz os materiais estruturados com base no método TEACH, né? Para quem não sabe, o método TEACH, ele trabalha com essa estruturação de praticamente tudo para pessoas com deficiência ou que utilizam a comunicação alternativa. E nessa parte do adulto, Cláudia, é tão interessante porque todo mundo acha que só as crianças ainda vão usar aquela coisa do visual, né? Da estruturação, da organização visual. E a gente que trabalha com autismo, a gente sabe que não é assim. E quando a gente fala em autismo ao longo da vida, a gente sabe que pode sim, durante o tempo que for necessário, fazer uso dos materiais. Então, é tão importante essa parte do adulto e essa primeira pergunta, porque como é que a gente faz esse currículo, tá? De educação para a vida inteira? Como é que é isso? Como é que você começa? Olha, o ensino estruturado ele está dentro do programa TEACH. E o programa TEACH, ele prevê a intervenção ao longo da vida. Então, há intervenção para a criança, para o jovem e para o adulto. Não acontece como algumas metodologias que são específicas para a infância. Sim. Né? O que a gente pensa para poder fazer atividades para os adultos é que essas atividades elas possam atender às necessidades dessa pessoa. Sim. Tá? Para que a gente possa proporcionar uma melhor qualidade de vida para ela, mais autonomia e desenvolvimento dessa parte cognitiva. Certo, sim. E com isso, você acha que você encontra muita resistência também de pais que acham que ele já está, sei lá, velho demais, né, para fazer esse tipo de coisa, enquanto, na verdade, a gente deve pensar na idade do desenvolvimento, né, a idade mental quase, ou a idade naquela fase de desenvolvimento, não na idade cronológica. E você... Sim. O que você diria para esses pais, então? Para não... Olha, por um lado, a gente precisa entender, porque é cansativo, a gente trabalha sozinha, a gente não tem apoio, principalmente aqui no Brasil, de instituições que saibam trabalhar com esse jovem, com esse adulto, que saibam produzir essas atividades. Aqui no Brasil, esse é um assunto relativamente novo. Sim. Então, a gente não pode cobrar muito isso dos pais, porque eles também não sabem. Uhum. E alguns realmente estão cansados. Aí pensam... E a própria sociedade também, ela nos impõe isso. Ele não tem mais idade para estar na escola. Pois é, e é uma pena, O meu filho tem 31 anos e ele ama a escola. Vou aproveitar aqui e mandar um abraço para a Lie, que é minha grande amiga, que está assistindo aí, tenho certeza. E os nossos filhos têm a mesma idade, frequentam a mesma escola. Sim. E muito felizes, eles amam a escola. Exatamente. Então, o autista ele tem que ter esse direito, sim, de ter a sua vida escolar. O Brasil é signatário da Convenção de 2006, que garante a educação ao longo da vida. Só que na prática, isso não existe. Então, a gente precisa fazer funcionar. Isso, querida. Olha, achei tão importante.
escrevi aqui até para eu fazer até um artigo com esse tema, sabe? Eu falei isso na palestra do ano passado, em setembro, para o MEC, novembro, desculpa. É importante que a escola continue para o autista depois dos 17 anos também. A gente tem que perder essa mentalidade tacanha dentro da caixa de que o autista, depois dos 17, não vai mais para a escola, não precisa. Não tem escola para eles. Vamos criar escola, vamos criar uma sala dentro da escola, vamos criar espaço. E mesmo as escolas especializadas. Muita gente fala assim, ele vai ficar lá fazendo a mesma coisa o resto da vida. Aí é que precisa da adequação da escola. Isso. A escola precisa adequar os currículos de acordo com as habilidades que essa pessoa traz, de acordo com o conhecimento que ela já traz, de acordo com o seu interesse, de acordo com a sua idade cronológica também. Sim. Sabe? Propor conteúdos que sejam interessantes e que privilegiem as atividades de vida diária, né? Estou dizendo no caso das escolas especializadas. Aquilo que ele vai realmente utilizar no dia a dia. Isso. Tá? Não ficar reproduzindo atividades infantis. Exatamente, exatamente. O que a gente fala, né, da infantilização também, uma parte da infantilização também se refere a isso. A aceitar, na verdade, que é uma coisa quase que natural. Você vê que o autista está fisicamente desenvolvido, já está numa certa idade, e o que ele não aprendeu, deixam de estimular porque ele não aprendeu, mas ele ainda não aprendeu. Então, essas escolas, sim, clínica escola, sim, escola onde a criança vira adolescente, vira adulto, entra na fase adulta, tendo espaço para aprender. Chama isso o que quiser, não me importa que escola vai ser, se é regular ou não, mas tem que ter esse espaço. Eu nunca me fixo... Uma coisa que as pessoas também... Desculpa, te cortei. Não! Mas uma coisa que as pessoas também não se atentam é para a prontidão da aprendizagem. Quando a nossa criança, às vezes, é muito hiperativa, ela não consegue manter uma atenção compartilhada, ela está muito afoita na vida, né? Sim. Às vezes ela tem mais dificuldade para aprender. Então, você insiste em conteúdos que ela não aprende. E mais tarde, quando ela já está mais adequada neste mundo, eu estou dizendo de adequação física e mental mesmo, de ter aprendido a viver com o autismo e de estar mais calma. Então, talvez nesse momento ela esteja mais pronta para aquele conteúdo que a gente quis ensinar lá no começo da infância. Perfeito. Então, também tem que se atentar para isso. A idade que ela está apresentando do aprender. Tá vendo? Olha, eu vou pedir para vocês deixarem os comentários e as perguntas para depois, mas alguém aqui está falando, a Josi, que o filho dela é autista, tem 23 anos, está no último ano de enfermagem, mas na escola não estão adaptando a situação dele. Isso acontece muito, Josi. E é uma pena, né, Cláudia? Você também sabe de vários... Olha, infelizmente as pessoas preferem dar o não do que buscar a capacitação. Aí eles falam assim, se o rapaz já chegou até aqui, por que ele vai precisar de adaptação agora? É isso. Mas nós todos, em algum momento de nossa vida, independente de sermos autistas ou não, precisamos de algum tipo de adaptação. Com certeza, com certeza. E eles podem precisar por um determinado período, ou numa determinada matéria, ou numa hora em que o emocional dele está um pouco mais comprometido, está mais ansioso. Então, teria que ter um diagnóstico dos próprios profissionais que trabalham com ele para apresentar essas adaptações. O problema é que a maioria não entende o autismo, entende muito menos o autismo em adultos e acha que
se a pessoa chegou até ali, ela se vira sozinha. Não é? E se ela não conseguiu chegar até ali, ela Não tem que vai ficar na mais. escola especial para sempre. Exatamente. Você tocou em Aí dois é pontos complicado. super importantes, viu, gente? Anota isso. O autista Beijo, leve, Rosângela! Cortei. o autista leve é prejudicado justamente pela capacidade, né? Ele é superestimado na parte, bom, o intelecto tá bom, então o resto tem que estar bom também. Então esquecem a parte sensorial, esquecem aquela parte, né, social, de precisar ter o tempo deles, de precisar de um currículo adaptado. E o extremo oposto, o autista não fala, então ele não vai aprender, deixa lá desenhando. Então, gente, vamos sair da caixa, né? Aliás, a gente já saiu. Quem está aqui já sabe disso. A sociedade precisa saber. Então, é isso também. A Reunida, a gente está aqui para ir às escolas, para sacudir um pouco as escolas, para falar com o MEC, né? A gente ter esse contato com o MEC. Isso! E lá também, tanto na base, quanto na fonte, quanto lá onde as pessoas podem resolver esse problema. Porque chega, gente, 1 em 54 tem autismo. A gente precisa conhecer o autismo. A gente não. O mundo precisa, porque a gente já conhece. O mundo precisa conhecer. Os outros 53 precisam conhecer, tá? Desculpa. Fátima, eu dou aulas, né? Sim. As minhas turmas, elas têm um número mínimo assim de 40. Apesar de que outro dia eu dei aula para 600. Eu sei, 600 pessoas. Então, mas se você perguntar, né? Eu sempre pergunto, quem aqui trabalha com adultos? Uhum. Quando eu consigo uma ou duas, elas trabalham. Eu falo elas porque a maioria são mulheres. Mas elas trabalham, ou eles, dentro das APAES ou pestalozes, ou associações de autismo que têm escolas. Você não acha as pessoas que trabalham dentro das escolas regulares no ensino médio ou na universidade. É muito difícil. Eu tive uma aluna em Goiânia que trabalhava porque ela trabalha com altas habilidades. Aí ela trabalhava também com o autismo aliado a altas habilidades. Mas é muito difícil. Eu sempre falo para as pessoas, é campo aberto de pesquisa e de trabalho. Não tem. Mesmo que o pai ou a mãe tenham dinheiro para pagar, eles não acham a escola, eles não acham o profissional. Você só encontra crianças. Profissionais que atendam crianças. Exato. E nas pesquisas também, você só acha pesquisa para intervenções infantis. Sim, sim. Eu fiz um TCC sobre adultos e agora estou fazendo artigos para livros sobre adultos. E eu não consigo pesquisa. Material muito limitado, pouca coisa. O material é limitado, né, querido? No Brasil não tem nada. Nos Estados Unidos tem um pouco e na Espanha tem um pouco. Sim, eu mesmo, eu lembro, eu tive dificuldade de achar alguma coisa em holandês, não sei se eu mandei para você em holandês, enfim, é muito difícil, porque o autismo é relativamente pouco conhecido e mais conhecido dos últimos 10 anos para cá, um pouco mais. Então, ainda estamos engatinhando, as pessoas estão engatinhando, a sociedade na compreensão do autismo. E começa tudo na criança, a criança, e depois ela vira adolescente, é que a ficha cai. Ele é adolescente, e depois? Será que ele vai trabalhar? Ele vai conseguir fazer a faculdade? Ele vai ter um emprego? Ele vai ter ele ou ela, um namorado, uma namorada? Aí que a ficha começa a cair. Tem que cair antes, tem que cair já. No momento que a gente fala com autismo, então se a gente trabalha com autismo, se a gente tem uma associação, faz parte de uma associação, um movimento da Reunida, a gente vai dar muita atenção a todas as idades, os graus, os tipos, porque todos são autistas. E na verdade, os adultos são a parte, né, que vai ficar naquela fase a maior parte da vida. Porque depois, maior parte da vida. E o engraçado
A gente espera que viva a Ó, vida. cortei de novo. Vai ter que ter uma vida. Mas o engraçado é que as pessoas, elas acham que quando a gente fala sobre atividades vocacionais, por exemplo, para jovens e adultos, eu estou falando de atividades vocacionais apenas para os leves, porque Certo. elas acham que só os leves têm condições de trabalhar. E isso não é verdade. Nós podemos fazer as atividades vocacionais ou as atividades estruturadas para todos. Para todos. Isso aí só vai depender de você entender as características de cada um e adequar isso de acordo com a característica, com o cognitivo, com o hiperfoco. Mas dá para fazer as atividades para todos. Que bom você falar. Eu separei algumas atividades do GEL, que é um grau severo. Mas porque muita gente me perguntou essa semana se dava para aturar para severo. Se der tempo no final, a gente mostra. Já pode mostrar também. Eu tenho várias perguntas, já estou vendo que não vai dar para fazer tudo. E tudo que você achar importante, você mesmo fala ou você coloca, tá? Então pode colocar sem problema nenhum, colocar os materiais. Então eu vou colocar sobre as atividades vocacionais, porque eu estou aqui falando sobre elas e as pessoas às vezes não têm noção do que elas são. As atividades vocacionais estruturadas, que são as que eu faço, são atividades educacionais, onde a gente busca esse interesse, busca aprender essa cognição do autista e desenvolver atividades para ele que ele possa tanto aprender as coisas do dia a dia, como isso reverter em um momento de trabalho posteriormente. Isso mesmo. Então, mesmo que você ache assim, o meu filho é muito severo, ele não vai conseguir trabalhar. O que no autismo já é difícil, porque ele sempre nos surpreende. Sim. Mas se você pensa assim, vai entrar com as atividades para o dia a dia, vai dar a autonomia dele dentro da sua casa, e depois se pensa futuramente alguma coisa que ele possa fazer. Então, vou dar um exemplo. Nós fazemos uma atividade estruturada para ensinar a fazer um suco de laranja. Certo. Só que antes da pessoa fazer a atividade com suco de laranja, eu tenho que ensiná-la a cortar a laranja, a lavar os talheres, a enxugar os talheres, a saber dosar o detergente. Então, olha quanta coisa a gente já fez até chegar no suco de laranja. A preparação, né, amiga? Sim, aí que eu vou para a preparação. Porque eu já fiz esses antecedentes todos. Isso. Aí faço lá a estrutura de como se prepara um suco de laranja. Ora, esse jovem ou adulto já tem autonomia para fazer o seu próprio suco, já tem autonomia para ajudar a família, e mais tarde, se tiver a oportunidade, ele já vai ter uma autonomia para fazer numa lanchonete ou algum outro lugar que se procurar. E em contrapartida, os leves, a mesma coisa, você pode fazer as atividades de acordo com aquilo que eles gostam e que eles escolhem para trabalhar. Cada um tem um gosto. Sim. Então, eu gosto de informática, então vamos trabalhar dentro da informática. Porque é isso, deixa eu fazer só um parênteses. Pode fazer. Fala do trabalho individual, Cláudia, porque você disse, um gosta disso, outro gosta daquilo. É isso, né? Não tem material padrão, porque os materiais estruturados são individualizados para cada autista. Fala sobre isso, querida. Sim, o meu trabalho é todo individualizado, tá? Uma das premissas do programa TEACH também é isso, que os materiais sejam individualizados atendendo às características específicas de cada pessoa. Então, mesmo que a gente possa usar esse material com um ou outro aluno, ele só vai atender realmente para aquela pessoa que foi feito. Sim. Uhum. Por isso que eu sempre chamo a atenção das pessoas, cuidado com as coisas que busca na internet.
Não porque é ruim, mas porque nem sempre aquilo atende ao seu aluno. Exatamente. E com o jovem ou adulto nas atividades vocacionais, é a mesma coisa. O que adianta eu fazer uma atividade linda sobre escritório, né? Desenvolver trabalho em escritórios para uma moça que gosta de coisas de salão de beleza? Não é? Então, eu preciso fazer atividades para ela. Exatamente. E vice-versa. O que adianta eu montar atividade de salão de beleza para ela se ela gosta de informática? Não dá. Então, tem sim que ser individualizada. Dá um trabalho louco. Dá muito trabalho, mas vale a pena. O retorno é imediato. A gente quer um desenvolvimento, a gente quer um aprendizado, a gente quer a mudança de comportamento ou adquirir um determinado comportamento, e isso leva tempo, não tem varinha mágica, né, querida? Não tem. Claudinha, eu vou passar para outra pergunta que eu não queria deixar de ser respondida, porque acho importante. O que é a Lei Berenice Piana, Lei 12.764, né? O que ela propõe para os autistas adultos, e se você vê já alguma coisa acontecendo ou sendo cumprida, como é que estão os autistas adultos também na nossa lei 12.764? Olha, ela prevê o ensino profissionalizante e ela prevê as residências assistidas. Ai, sonho. Não existe. Não existe. Né? Nenhuma das duas. As poucas residências que a gente tem no Brasil, elas não são um modelo que, por exemplo, a Reunida prega, né? Que é um modelo onde a pessoa não é só um número ali dentro, ela não tem que usar o mesmo uniforme que todo mundo, ela pode sair para trabalhar se ela precisar, ela pode ter um ambiente mais estruturado e mais restrito se ela precisar. Então, a residência assistida que a gente pensa também é nesse modelo, de que atenda o indivíduo e que ele possa se desenvolver dentro dessa residência como indivíduo. Exatamente. E, infelizmente, no Brasil a gente ainda não tem. Nós temos algumas que são particulares, né? E temos algumas, muito poucas do governo, mas que não atendem especificamente autistas. Atendem pessoas com deficiência, às vezes até com a doença mental no mesmo ambiente. O que não é... Então, a lei Berenice Piana, nessa parte dos adultos, ela também não conseguiu ser cumprida na sua integralidade. E vamos falar de Reunida outra vez. Essa é uma das nossas grandes metas, das nossas grandes lutas. Exatamente. Porque nós também não queremos ter uma residência que a gente coloque os nossos filhos e eles não sejam felizes lá dentro. Uma coisa que eu acho que a gente tem que buscar isso. Sem atenção, tem que estar igual em casa para melhor. Não é verdade? Sim, qualidade de vida para eles. Qualidade de né? vida. É isso. E uma das coisas também, tem um pesquisador na Universidade da Carolina do Norte que se chama Mark Klinger. E ele fala muito sobre essa parte do trabalho, e ele fala que o trabalho é o que mais dá qualidade de vida à pessoa, né? Então, se você é privado do trabalho, a sua qualidade de vida já diminui, seja ele qual trabalho for. Sim. Tá? E a esposa dele se chama Laura Klinger, é uma psiquiatra pesquisadora também. E nas pesquisas dela, ela indica como preditor de ingresso para a vida laboral as habilidades para a vida. Então, se a gente consegue
entrar atuando em relação a essas habilidades. E se a gente consegue dar autonomia para esse indivíduo, mais possibilidades ele vai ter de conseguir essa vida laboral. Eu não sei se você lembra, que se você viu, tem uma pesquisa dizendo que autistas vivem 16 anos, em média, menos que a população típica. Sim. E nessa pesquisa, uma das causas é a epilepsia. Mas eu acho que, de uma maneira geral, para a maioria, a causa maior é a pessoa não ser produtiva. Porque você imagina uma vida inteira sem fazer nada. E ainda tem aqueles que os pais não acreditam, ou os professores não acreditaram, e falam assim, não vou fazer, porque se ele fizer, ele vai fazer errado. Não vou dar isso aqui para ele fazer não, porque ele vai fazer errado. Então essa pessoa passa uma vida inteira sem produzir. Ela vai ter ânimo. Inútil, né? Se sentindo inútil. Eu acredito que isso também diminua esse tempo de vida, porque a qualidade de vida diminuiu muito. Sabe? Então a gente também tem que pensar por esse lado. Que seja assim, olha, eu quero ensinar meu filho a apagar um interruptor, a levar uma coisa da sala para a cozinha. Mas peça para ele fazer isso. E se o seu filho tem outras capacidades maiores, não fique com medo de, ele poderia trabalhar, mas eu tenho medo dele sair na rua. Vamos ensinar a se virar na rua. Isso, amigo. Olha que coisa linda, e você mexe com as pessoas. A Viviane já começou a chorar. Berenice diz que só com a união e o amor dos pais é que a gente vai conseguir que a lei seja cumprida. E é isso, né? A gente está tentando, porque somos mães também. Todos nós que estamos aqui vendo, ou tem autismo, ou é mãe, ou é pai. Sim, Berenice, a gente tem que acreditar nos nossos filhos, tem que seguir buscando um jeito de fazer eles serem felizes e produtivos, porque é isso, a felicidade, na verdade... A gente acredita nos filhos e acredita nela, né, Fátima? Exatamente. A felicidade é isso, é você se sentir útil, você se sentir parte da sociedade. E os autistas são cidadãos, todo cidadão tem direitos, e são direitos humanos, de você ter um trabalho, de você ter a sensação de que você é útil para a sociedade em que você vive, por menor que seja. A família já é uma sociedade, então ali também se sentir útil. E qualquer coisinha que você ensina através dos materiais, nossa, mas isso faz um bem para a alma dos nossos filhos. E eu queria deixar uma dica também para os pais. Por favor. Porque uma grande maioria... aqui vocês vão ouvir de tudo, gente. Nós estamos no Brasil, a Fátima está na Holanda lá quietinha. Aqui é cachorro que late, é caminhão do ovo que passa na rua, é motocicleta. Nossa, tá um horror. Mas aí vocês me desculpem. Olha lá, cismou de latir agora. Mas eu queria dar uma dica, porque muitas mães... fala assim, não quero saber desse assunto agora não, porque meu filho ainda é pequeno. Só que eles crescem muito rapidamente. É rápido. Então, se você deseja que o seu filho, quando chegar à idade de jovem e adulto, ele vá trabalhar, você precisa começar a trabalhar com ele as habilidades, as atividades, a partir de criança. Com 5 anos, com 7 anos. Porque quando ele chegar jovem adulto, ele já vai estar desenvolvido nisso. Agora apareceu o autista também. Não é achar assim. Ele está ali. Não é achar assim. Quando ele ficar adulto é que eu vou ensinar. Isso. A gente tem que ensinar, começar a ensinar desde cedo. A escola precisa também pegar a sua parte e ensinar também. E na hora que chegar esse momento realmente das atividades vocacionais, a escola tem que abraçar esse trabalho, porque esse trabalho é dela.
É verdade. E é aí, querida, que O pego pai o aí é gancho. coadjuvante. Isso, eu pego o gancho para você falar, seguindo nas atividades vocacionais, porque é tão importante a gente falar disso, né? O tema de hoje, dos materiais estruturados. Como é que você já falou? Peraí. Sim, o que elas são, o que são as atividades vocacionais. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho dos objetivos e de como é que você desenvolve isso. Olha, os objetivos são esses, de que a gente pegue essas habilidades que ele já tem, os conhecimentos que ele já tem, que estão preservados ali, e os interesses deles, e transforme isso em atividades que vão permitir produção e autonomia. Então, só uma coisa. Nós queremos que eles sejam seres produtivos. Certo. Que? Para o pessoal entender direitinho, deixa eu voltar um pouquinho. Só um instantinho, Fátima, ajuda aqui. Só um instantinho. Tá. Matheus, por favor, me ajuda aqui. Estou pedindo um help aqui para o meu outro filho, porque tanto o autista quanto o cachorro resolveram se manifestar agora. E tá difícil. Leva o Elvis, por favor. E a gente chama autista, não tem problema. Mas só recapitulando, o que eu queria dizer é porque muita gente acha, vou já falando para vocês também, tá escutando então. Estou escutando. E tem que começar com aquilo que ele não está conseguindo. Não é bom a gente começar com aquilo que ele já consegue? Com mais habilidade? Não é mais fácil? Sim. Explica isso. Olha, uma das coisas que eu não gosto é trabalhar com erro. Porque quando você trabalha com erro com o autista, ele pode se sentir inseguro e ele pode não querer fazer mais as atividades. Então, eu sempre brinco com as alunas que eu gosto de ganhar o autista. Então, eu começo com atividades fáceis, às vezes até aquém do que eles já podem. E o que eles vão pensar? Isso eu já sei, moleza. Não vou me sentir inseguro, não vou me sentir ansioso. Perfeito. E sempre trabalho com o interesse deles. Agora mesmo eu estou fazendo um material para uma mocinha que adora o jogo do Mario Bros. Muito. Aí eu estou desenvolvendo para ela um caderno que ela se sinta dentro do jogo. Então, são atividades de matemática. Então, eu coloco para ela assim, esse é o desafio do Mário. Ache os números que estão faltando. Agora você vai seguir na sequência e vai contar, vai fazer essas continhas aqui com as moedas do jogo do Mário. Então, tudo ali eu vou jogando para que ela desenvolva dentro daquilo que ela gosta. Você acha que essa pessoa vai se recusar a fazer essa atividade? Com certeza. Usa o foco, ou o hiperfoco, ou a vontade, ou aquilo que ele gosta e vai começando. E com a parte visual, então, é sensacional. Foi tão bom. Desculpe eu te atrapalhar, mas é que eu acho que isso é importante, porque eu mesma recebo... Não, você não me atrapalha de jeito nenhum. Porque muita gente também me pergunta, mas eu começo... como é que eu começo? É sempre um planejamento, não é, amiga? A gente coloca no papel o que eu preciso mudar e começa por aquilo que eles já dominam bem. É sempre o mais simples, começa pelo simples. Exatamente. Não precisa fazer atividades que sejam muito longas, que precisem de muitas ordens. Começa com as coisas práticas. Isso, coisa prática. A Kênia está falando, Autismo Maker, eu ensinei meu filho sempre com ventiladores, o hiperfoco dele. Olha que coisa bacana, né? A gente pega aquilo que tem um garoto de Goiânia, tem um rapaz em Goiânia que eu também fiz atividades para ele. Até foi a Viviane de Leon que encomendou essas atividades. E aí ela virou para mim e falou assim, preciso de 20 pastas. Falei, mas qual que é o foco? Ele gosta de ventilador.
Aí foram 20 pastas. Vamos contar ventilador, vamos parear ventilador, vamos ver as cores do Olha que ventilador, vamos desmontar bacana, o ventilador. não é? E aí a gente foi. Adapta isso para o hiperfoco do seu filho, né? Mas, querida, Sim. olha, como a gente tem um tempinho, eu quero ainda perguntar muita Ah, coisa. Vamos rapidinho para outra pergunta. tá. O que é comportamento adaptativo? Fala sobre adaptação, querida. Olha, o comportamento adaptativo é um dos grandes preditores para que a gente tenha uma vida autônoma, Isso, né? autonomia tão importante. Isso, a própria Laura Klinger, ela fala que esse é o grande preditor para que a pessoa possa se dar bem no emprego. Não é só conseguir um emprego, mas é conseguir se Isso, manter, né? isso. Então, esse comportamento adaptativo, através das habilidades de vida diária que nós iremos trabalhar, é que vão determinar se essa pessoa realmente vai ter sucesso nessa vida laboral. E eu não estou falando de sucesso financeiro apenas. Eu estou falando dela trabalhar em alguma coisa que ela goste, tá? Que ela faça aquilo que lhe dá prazer. Uma das coisas, por exemplo, autistas, eles são pessoas muito focadas em rotinas, em às vezes, trabalhos mecânicos de repetição, coisas que nós típicos muitas vezes não aguentamos fazer. E o autista, ele sente prazer em fazer esse tipo de coisa. Então, que a gente também olhe para esse outro lado do autismo, que é capaz de desenvolver coisas que nós não somos capazes. Com certeza. Ou que somos capazes, mas não gostamos. Não, nem pensamos, estamos passando daquele olhar, né, tão especial que as pessoas autistas têm, elas se dão tempo para olhar para as coisas que a gente já não acha interessante depois da infância, não é? Não é uma coisa tão linda. E o hiperfoco deles, por exemplo, pode permitir que o trabalho seja muito especializado. Exatamente. Porque se o nosso chefe manda fazer uma coisinha, a gente vai e faz uma coisinha. Agora, para o autista que tem o hiperfoco daquilo, ele vai fazer uma pesquisa inteira, ele vai trinchar aquilo ali. Né? Vai ficar PhD né? no hiperfoco. Então, a gente também precisa parar de ver só o lado negativo, o lado do déficit. Lindo, Tá? A gente tem que ver que tem tanta coisa boa aí dentro. Isso. É só a gente olhar com os olhos de ver, né? Não é? E é tão lindo, né, Cláudia? Porque é aí que a gente vê que eles começam a desabrochar, fazer alguma coisa que estava impossível até um tempo, porque a gente dá aquela sensação a eles de que eles são capazes. E se não forem ou não quiserem, tá tudo bem, it's okay. Né? Esse it's okay tira muita da ansiedade deles. Não é desistir de nunca tentar. Como você falou muito bem, né, há pouco tempo aí nessa live, de escolher também o momento certo e oferecer outra vez aquela atividade. E também a gente ser feliz com a nossa realidade. Sim. Nós duas somos pessoas felizes, não somos? A sua realidade... Então, nós somos felizes. A sua realidade é de um autismo leve. Começou severo e se desenvolveu. A minha é uma realidade do autista severo durante essa vida dele. Sim. Tá? Só que aí você vê como você ficou contente quando o Edinho entrou para a universidade. Né? E todas nós ficamos contentes com você. Sim. Eu, na mesma época, estava muito contente porque Gabriel começou a comer de garfo e faca. Ai, que linda, amiga! Mas isso então, é a mesma coisa que você sentiu, eu acho que eu senti também. É a mesma felicidade. Eu escrevi um livro há pouco tempo sobre isso. Não importa se seu filho vai para Harvard
ou se o seu filho aprendeu a amarrar o cadarço. Felicidade não se mede. Coisa linda, minha amiga, você é maravilhosa. É a pessoa se sentir feliz com o outro e aceitar aquilo que o outro é e o que ele pode ser. Até Porque quando quando a gente aceita só o que ele é, a gente não impulsiona. Isso. A gente tem que ver que ele pode ser outras coisas, mas dentro do potencial dele, não daquilo que você quer. Exatamente. Não é o que é só bom para mim ou só bom para ele, o que é bom para todos. Como a gente pode viver em harmonia com a nossa criança, como ela pode ser feliz, como ela pode se sentir produtiva, como ela pode se sentir bem, porque o sentimento não se mede. Então, minha amiga, poxa, muito obrigada por você ter tocado especialmente nesse ponto, que é o que muita gente diz, que, né, que pessoa tal tem sorte. Mães de crianças com autismo mais severo também podem encontrar a paz e a felicidade. Mas é isso, a gente dá as ferramentas. Você usou com o Gabriel o que você está agora passando para as outras pessoas. Como os materiais estruturados trouxeram harmonia, paz, mais tranquilidade, as atividades da vida diária que ele aprendeu. Nossa, o Gabriel, ele faz coisas, né, que a gente acha que coisa mais linda. E ele faz isso porque você usou os materiais também. Então, isso é importante. Então, e se sentir feliz com aquilo que ele pode dar. Porque, por exemplo, muitas pessoas me perguntam assim, mas o seu filho lê? Ele escreve? Não, e me soa quase como que uma cobrança. Não é, mas você não é professora? Não é, porque a gente... Entendeu? A gente se compara muito também, né? Um dia vamos falar mais sobre isso, da comparação que a gente faz com a sociedade, com o que as crianças, os adolescentes, os adultos sem autismo estão fazendo. A gente tem que fazer o reverso. O que os nossos filhos sem autismo não estão fazendo e deveriam estar fazendo, que os nossos filhos com autismo não, mas daí eu estou te falando até de uma cobrança de fora. As pessoas acham que porque eu sou professora, meu filho tinha que estar lendo, escrevendo e tal e tal. Nem sempre, gente. Não é assim. Nem sempre. A gente trabalha com aquilo que a gente tem. Com a potencialidade da pessoa. Com o potencial de cada um. Aí me fala assim, mas ele fala? Por enquanto não, mas Deus sabe se ele vai falar? Ele escreve? Não, por enquanto não, mas quem sabe um dia. Não delimitar a pessoa naquele espaço do ele é autista severo, então ele não vai fazer mais nada. Eles sempre nos surpreendem, sempre, se a gente não desistir. Meu amor... Então, eu vejo assim muitas mães entristecidas por isso. Isso. E eu sempre brinco até com elas assim, a vida no autismo severo é duro, gente, é muito duro, todos os dias é difícil, sim. Mas se nós nos tornarmos mães tristes, mães para baixo, mães que não acreditam que seu filho pode melhorar, que seja um pouquinho, mas que possa melhorar, a nossa vida fica muito ruim, a deles também. Muito ruim. Eles não merecem viver com pessoas que não estão felizes. Exato. Então a gente precisa buscar essa felicidade aí dentro da gente, achar um motivo para levantar da cama e levar esse filho para frente. Eu escrevi essa frase, eu vou fazer uma postagem com ela. Eles não merecem viver com mães infelizes. É isso mesmo. Que coisa mais linda, muito profundo. Minha amiga... Mas isso não quer dizer que a gente não entenda que a vida delas é dura, sim. A minha é muito dura. A gente tem o agora e do agora a gente vai para cima, nunca para trás. Ficar lá atrás, né, acorrentada, não é bom para a gente nem para eles. É uma opção, claro que pode. Mas se a gente quer mesmo crescer, a gente vai sacudir
esse preconceito da sociedade, as cobranças, e vai tentar encontrar... E o preconceito, por exemplo, com você também, que é mãe de um rapaz que agora é leve. Aí elas falam assim, ele entrou para a faculdade, mas por que ele é leve? E o trabalho que você teve todos esses anos para chegar onde você chegou? Tudo isso é uma Aí a pessoa não vê, a gente precisa abrir esse olhar aí, os horizontes e ver que tanto leve quanto severo dá trabalho e que todos conseguem. Tudo. Meu amor, a gente tem pouco tempo, eu vou fazer a última pergunta, por favor, responda bem rapidamente para dar tempo de perguntas do pessoal. Olha, o que são habilidades para a vida? Fala rapidinho. Olha, Newton Salvador, que é conselheiro da Reunida também, ele fala que pais de autistas falam mais do que pobre na chuva. Então, você pedir para eu falar pouco é complicado. Mas essas habilidades para a vida, elas também são chamadas de habilidades para a vida independente, ou as habilidades de vida diária. Eu já falei um pouco sobre elas, que a gente deve ensinar isso continuamente. Começa na família, perdura pela escola e perdura também ao longo da vida, que conforme eles alcançam um objetivo, a gente vai aumentando e colocando outros. Então, elas devem ser, assim, desenvolvidas ininterruptamente. Então, vou dar alguns exemplos aqui de habilidades para a vida. A gente até falou, o adulto que não sabe andar na rua. Vamos ensinar as leis de trânsito, vamos ensinar a segurança no trânsito, vamos ensinar autocuidado, administração de dinheiro, culinária, transporte, carreiras, relações sociais, porque não adianta ele ser muito especializado numa profissão, mas que não sabe se relacionar com seu colega de trabalho. Então, tudo isso são habilidades da vida que podem ser desenvolvidas. Que maravilha, Cláudia. Então, obrigada por ter falado, porque é isso, gente. No final das contas, a gente quer ver os nossos filhos tentando ter alguma espécie de independência ou de atividade que eles possam fazer bem. E comprar um pão na esquina. Imagina, né? Você poder dar um trocadinho para o seu filho e comprar um pão, ao invés de ter que ficar alguém com ele para você ir comprar um pão. Isso é um treinamento que também a gente pode fazer. Então, cada coisa vale muito a pena. Comece com simples. Vou mostrar uma atividade aqui que eu fiz para o Gabriel. Fazer as perguntas. Pessoal, quem já pergunta muito... Essa atividade aqui é como que a gente separa as roupas aqui em casa. Então, eu separo as roupas brancas, as roupas de cor e as toalhas. Então, ele vai pegar a roupinha ali e vai colocar dentro do cesto. Tá? Aí também tem um cesto de roupa suja que ele vai tirar e vai separar isso. Aqui é uma atividade para que ele classifique coisas que são do banheiro e coisas que são da cozinha. Tudo isso aí é necessário. Essa daqui é uma atividade pedagógica, é um quebra-cabeças. Mas eu coloquei aqui para que vocês vejam que a gente deve estruturar de acordo com a idade deles. Então, eu já não coloquei um tema infantil. Coloquei um rapaz. Para que ele se identifique também. Um rapaz, deixa eu ver quem é no espelho. Isso. Olha, essa daqui... né, Cláudia? Tudo artesanal. Eu faço para cada um. Aqui são materiais de limpeza. O que ele usa para lavar roupa? O que se usa para arrumar a casa? Né? Este daqui, o que vai na geladeira? O que vai no armário? Então, estou dando um monte de ideias para vocês. Também temos que colocar os interesses dele. Ele adora cavalos, então eu faço algumas coisas com esse interesse. Uma pergunta interessante. Olha, a Érica está perguntando como trabalhar com material adaptado na universidade. Pro Edinho, pro autista leve, digamos. Boa pergunta, Érica. Obrigada. Sim, aí vai depender da matéria que você quer trabalhar. Tá? E do nível cognitivo dele. Um autista
de moderado a severo, ele vai precisar de um pouco mais de materiais mais concretos. De um grau mais leve vai precisar de coisas menos estruturadas, de um material mais subjetivo. Então, vai depender de cada um. Eu conheço autistas moderados e severos que chegaram à universidade, como também conheço uma grande maioria de leves que estão lá. E cada um demanda uma adaptação. Eu não posso chegar aqui e falar assim, para os leves vocês vão fazer isso. Para os severos vocês vão fazer aquilo. Pronto, a não ser que não seja... Tem. Não é, querida? É individualizado, gente. E vou falar uma coisa rapidinho, eu vou pedir para a Cláudia falar, porque tem os comentários. Sim, método Sunrise, muito bom, realmente, Rosângela. Esses comentários estão ótimos. Sim. A Zeisa diz que a preocupação dela, no caso, é o fator da socialização. Então, aí você vai treinar, né? A socialização dessa maneira personalizada para ele. Em que situação, no caso, não é isso, Cláudia? Me corrija se estiver errado. Mas em que situação ele tem esse problema? Então, vai ser especificado no material. E, Cláudia, eu queria pedir para você falar o que você falou na outra live. Eu sumi, eu tinha sumido aqui, voltei. Fala, Fátima. Não sumiu, não. Para mim, não sumiu. Para mim, eu sumi aqui. Você falou sobre... Por que é importante ter esses materiais de boa qualidade, individualizados, bem estruturados e organizados para a situação e não somente baixar qualquer coisa na internet? Fala isso, por favor. Porque para que ele funcione, primeiro ele tem que ser claro para a pessoa, ele tem que estar de acordo com o nível cognitivo dela. Sim. A pessoa deve olhar e saber o que ela tem que fazer. Então, você tem que ver, além do nível cognitivo, se ele reconhece imagens, se ele reconhece pictogramas, se ele já sabe ler. Então, você tem vários critérios que você precisa obedecer para que realmente dê efeito. E também conhecer o autista. Você tem que conhecer para poder estruturar para ele. Exatamente. Porque senão você vai fazer coisas que não vão alcançá-lo. Então, por isso, estou vendo a Cris Kubaski aí, e que está falando que eu sou uma fofa. Essa semana a Cris me mostrou um material lindo que ela fez de uma receita, que é receitas adaptadas para os meninos, para os rapazes e moças lá da clínica dela, que a clínica dela atende autista. Mundo Novo. Parabéns, clínica para os autistas Mundo Novo. E aí eu peguei um detalhezinho lá e falei com ela, isso aqui você pensou dessa maneira? Aí ela falou assim, não, nossa, eu não tinha me atentado. Realmente ele vai reagir dessa forma. Então a gente tem que ter muito cuidado com os detalhes também. Porque um mínimo detalhezinho que a gente deixe passar, não vai haver atendimento e eles podem recusar entendimento, eles podem recusar essa atividade. A gente tem que chegar com a atividade certa. Essa vai ser... Eles são detalhistas, né? A maioria Sim, eles são então muito detalhistas. A gente não. Eles são muito detalhistas. Estereotípicos, muitas vezes somos caóticos e eles querem a coisa certinha. Então, gente, fica a dica. Não puxa qualquer coisa da internet. Pergunta às pessoas que sabem, pergunta ao profissional. A Cláudia é sempre muito bem disposta a ensinar. Tem palestras excelentes dela por aí, pelo Brasil inteiro. Ela dá palestras. Tem a reunida para vocês fazerem perguntas. Tem as palestras ao vivo que estão sendo gravadas esses dias. Então, pergunta. Agora, na reunida também a gente tem o professor Eugênio Cunha, que trabalha muito bem com isso. Vamos trazer ele para uma live também. Que é, assim, um guru, né? Nessa coisa da inclusão, do desenvolvimento, do aprendizado. É uma pessoa que realmente todo mundo também deveria seguir, junto com a Cláudia. E, assim, tem muita gente que faz material bacana no Brasil.
E tem muita gente querendo apenas ganhar com o número. Então, quando se replica muito material, não que a pessoa não tenha direito de ganhar, todo mundo tem direito de ganhar a vida. Mas muitas vezes a gente atrapalha o desenvolvimento do autista com o material inadequado. É verdade. A gente acha que está ajudando e não está ajudando, está segurando, está prejudicando. Sim. Isso é uma coisa que muita Sim, gente a minha não sabe. grande preocupação é... Gente, eu tô entrando rapidamente só para terminar. O Instagram não me disse que ia terminar, não apareceu. Vou pedir a vocês, por favor, para procurarem pela Cláudia Moraes na página dela do Instituto Ninho no Facebook, para adquirir os materiais, se quiserem, para adquirir os cursos dela, que são maravilhosos nesse Brasil inteiro. Cláudia, se você está me vendo, vou te chamar novamente para se despedir, tá bom? Não queria deixar você aqui sem se despedir. Se Cláudia puder entrar, só para se despedir, deixar um alô. Vi os comentários mais lindos, mas não vou terminar assim, não. Meu amor, tá. O Instagram cortou a gente. Mas você vai se despedir agora do pessoal que foi tão carinhoso, cada comentário mais lindo que o outro. Eu queria ficar assim o tempo todo. E você também. Eu também. Estou vendo tanta gente bacana, estou vendo amigas, estou vendo alunas, estou vendo a minha guru Berenice Piana, que é uma amiga assim... que mora no coração mesmo. Que bom. E a Liê, né? Agradeço todo mundo e que sejam muitas lives, porque a gente precisa falar em educação. Estão perguntando não só da Cláudia. Desculpa, Cláudia. Isso. A Cláudia dá o seu Instagram, que tem um Cláudia Moraes. Cláudia Moraes, ponto 7.330. 7.330, tá? Cláudia Moraes, ponto 7.330. Se não me pergunta para alguém para reunir. Ou Cláudia.Moraes, agora esqueci, é um dos dois. Pergunta para reunida, manda um direct e a gente manda para você, tá? Falei inteirinho antes de você entrar da página, das suas páginas, do Instituto Ninho, com os materiais, para o pessoal poder ver também o material, né? Gente, vamos para a reunida, vamos nos inscrever na reunida, vamos trabalhar junto para essas coisas acontecerem. Não adianta a gente vir aqui falar só e não fazer acontecer. Temos que fazer acontecer. Infelizmente, agradeço a Fátima. Imagina, amiga, é uma honra. Que aceitou essa parada comigo. E eu fui muito esperta, que eu chamei ela só para dar ibope. Mas que boba! Sua fofa boba! Não, mas é porque a gente faz uma parceria já há muito tempo boa, né? Mas muito obrigada pelo seu carinho em me ajudar. Meu amor, de nada. Vocês, eu agradeço demais. Bruninha, beijo. O autista adulto, ele vai se desenvolver para o resto da vida. Os primeiros 17 anos não são nada. Depois vem o mundo inteiro para a gente ajudar, para a gente amar, para a gente guiar pela vida. E os materiais ajudam. A Cláudia Moraes, ela é uma das pessoas... É referência para mim, ela sabe disso, já falei isso antes. Porque quando eu não sei quando eu também embarco numa pergunta específica, ou para uma pessoa, um autista específico, eu sempre peço ajuda aos amigos profissionais que têm mais experiência numa determinada área. E nessa dos materiais estruturados, sem dúvida, o meu oráculo é a Cláudia Moraes. Então, meu amor, muito obrigada. É um prazer ter você como amiga e como colega de reunida. Viu? Falo mesmo. Essa semana fiquei enciumada do Marcos Mion. Quase que eu mandei um recado para ele falando que eu sou amiga primeiro. Ele também é um grande amigo, amo demais. Eu sei, tô brincando com você. Tô brincando. Diel, minha filha do coração, Berenice Piana, Lia Ribeiro, Bruna Ramos, Newton, nossa, olha, se eu esquecer alguém... Rosângela, Carla. Na minha cara, mas vocês são amigos e irmãos e eu amo muito. Vamos nos despedir, meu amor? Vamos, um beijo para todo mundo, fiquem com Deus. E eu dou para você, tá?
Beijo grande, Beijo. gente. Tchau. Tchau, Cláudia. Obrigada. Tchau.